Sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz e vamos falar de Corinthians e Fortaleza. 0 a 0, jogo válido pela quinta rodada, dentro de casa, Neoquímica Arena lotada, apresentação de um novo uniforme, aquele esperança da torcida de que a sequência de vitórias ia se manter, mas de qualquer forma foi um jogo onde eu acho, pelo menos, que tem coisas positivas pra gente tirar dessa partida. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom mesmo. O goleiro adversário sai como o melhor jogador da partida, sem sombra de dúvidas. O Corinthians apresentou coisas boas, é claro. O segundo tempo, principalmente, apresentou muitas coisas ruins. O final de jogo do Corinthians, as substituições, as peças que entram no time, não tem conseguido agregar, não tem conseguido melhorar. Muito pelo contrário. Os jogadores que entram, na sua grande maioria, pioram o time. E pioram muito. E hoje não foi diferente. O Corinthians fez um primeiro tempo muito bom. O segundo tempo já não foi do mesmo nível. A partir mais ou menos dos 10 minutos foi um jogo bem ruim. E o Fortaleza, a partir de que foi colocando os jogadores principais, levou muitos perigos pro gol do Corinthians. Acho que de um modo geral o Corinthians poderia ter saído com a vitória, mas o empate não é nenhum absurdo pelo que foi o jogo. Antes de mais nada, antes da gente falar do que foi a partida em si, detalhar o jogo, eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal e nos ajudaram a bater a meta de 200 inscritos. Muito obrigado a vocês, o canal é pra vocês e agora vamos a mais, vamos por mais. Você que tá chegando pela primeira vez no canal, se inscreve aí embaixo, aperta o botão, é super simples, super rápido, não custa nada. Vamos agora em busca dos 300 inscritos e claro, se inscrevam e deixem o like. Vamos falar do jogo hoje, começando pelo ambiente, pelo tudo que envolvia essa partida. O Corinthians hoje iniciou a nova jornada com seus uniformes para essa temporada. O uniforme foi apresentado no fim da semana agora, na sexta-feira, e o Corinthians hoje utilizou seus uniformes. Vou falar rapidamente deles. O primeiro uniforme, o uniforme titular, eu não gostei muito. É um uniforme ali que ele é bem... Uns vão achar bonito, outros vão achar feio. Eu não gostei muito das mangas do uniforme, enfim, não foi um dos melhores uniformes que eu já vi. Agora o uniforme 2, ele é espetacular, ele é lindo, ele é fantástico, ele é incrível. É um uniforme todo preto com os detalhes, o escudo, pelo menos os patrocínios hoje, também escuros, preto, refletindo quando a luz bate. É um uniforme incrível. Pena que hoje comprar algo oficial do Corinthians é muito caro. Os uniformes, esse da Elite aí, que é o uniforme de jogador, tá na casa dos R$700. E aí os uniformes que chegam mais pra gente, eles são esses uniformes assim de torcedor, que são originais, mas a qualidade já cai bastante. É algo que impacta muito no bolso, na condição do torcedor que não consegue fazer o investimento nesses novos uniformes. Mas de qualquer forma, um baita uniforme, esse uniforme 2 do Corinthians. Excelente, muito bom mesmo, muito bonito. E o Corinthians apresentando o seu novo uniforme, como eu já disse, com casa cheia, vindo de 2 vitórias. O primeiro tempo foi aquilo que a gente esperava. O Corinthians apertou, o Corinthians abafou o Fortaleza que veio com o time mexido. E o Corinthians, no primeiro tempo, fez por onde sair com o resultado. Fez por onde sair, pelo menos, com um gol. Criou jogada com o Romero batendo falta, o Wesley, Garro. O Corinthians teve as chances, teve as oportunidades. O Ranieri cabeceou uma bola cara a cara com o goleiro, que faz uma excelente defesa. O Fortaleza chegou, mas chegou muito pouco mesmo no primeiro tempo. E o nome do jogo no primeiro tempo, sem sombra de dúvidas, foi o goleiro do Fortaleza, foi o João Ricardo. E o que mais me agradou no primeiro tempo do Corinthians foi que o Corinthians soube como queria chegar ao ataque. O Corinthians não chegou ao acaso, não chegou de lançamento, não chegou de chuveirinho. O Corinthians trabalhou a bola. O Corinthians circulava a bola. Tinha ultrapassagem do Fagner junto do Mosquito no primeiro tempo. Troca de passes. O Wesley fica muitas vezes sozinho porque o Hugo apoia pouco, mas tinha aproximação do Garro. O Ranieri aparecendo como elemento surpresa. O Romero mais sumido, mas também tentando. Foi um time que
participou, os jogadores se envolveram, tinha trabalho, tinha triangulação, tinha ultrapassagem. Foi um primeiro tempo que me agradou de verdade. O Corinthians poderia ter saído, como eu já disse, com 1 a 0, até 2, tranquilo, porque criou para isso. E não permitiu que o Fortaleza chegasse. O Carlos Miguel, eu acho que fez uma defesa no começo do jogo, acho que 10, 15 minutos do Breno Lopes, e no restante do primeiro tempo praticamente não trabalhou. Fez uma ou outra defesa, mas jogadas pontuais. Agora o Corinthians fez o goleiro do adversário trabalhar e trabalhar muito. Gostei do primeiro tempo do Mosquito, como eu já disse, do Fagner apoiando, Raniel, enfim. Foi o primeiro tempo onde eu acho que talvez o Romero foi o que menos apareceu ofensivamente, e defensivamente não teve muito que acontecer. Só que aí o segundo tempo começa e ele já começa com uma diferença. Entra o Mateuzinho no lugar do Gustavo Mosquito. E aí já começa um problema que eu tenho visto corriqueiramente no Corinthians. As substituições não estão funcionando. As substituições não estão dando certo. Quem entra não entra legal. O Mateuzinho entrando como um ponta, eu acho que você extrai o que de melhor tem o Mateuzinho, que é a parte ofensiva dele. Mas mesmo assim, jogo após jogo, vai ficando claro, pelo menos pra mim, que o Mateuzinho não é um jogador que vai agregar muito ao Corinthians. Pelo menos pra mim. Ele tem extremas dificuldades em fundamentos básicos. Hoje a gente teve um lançamento do Carlos Miguel pra ele num contra-ataque que ele ganha no corpo, e na hora de dominar pra sair na cara do goleiro, ele se atrapalha, a bola corre mais do que ele queria, e aí ele tenta dar uma cavada por cima do goleiro, mas a bola sai mais como um passe. Quando ele tem que voltar para ser lateral direito, quando ele já não é mais esse ala, esse ponta, ele apresenta muitas dificuldades. Ele tomou um drible hoje do atacante do Moisés, do atacante do Fortaleza, o Moisés, que ele e o Félix Torres tomaram um drible ridículo e só não saiu um gol porque o Carlos Miguel fez uma defesaça. Foi uma baita defesa, mas a forma como tanto o Félix Torres, como o Moisés, como o Mateuzinho tomaram um drible foi ridículo. E é aquilo que eu já falei em vídeos anteriores. Quando o Mateuzinho tem que jogar de lateral direito, esse lado da nossa defesa fica muito exposto, porque tanto ele como o Félix Torres não conseguem jogar ali junto. Porque o Félix Torres tem que cobrir o Mateuzinho direto e ele não consegue. E quando os dois estão ali, um ajudando o outro, também não funciona. E o pior é que não é só o Mateuzinho. Porque o segundo tempo do Corinthians, até os 10 minutos, a gente tem 2 boas chances criadas. Né? Você fala, mas o Mateuzinho entrou, acabou o jogo. Não, o Corinthians ainda chegou. Chegou numa linda enfiada de bola pro Hugo, que era pra bater cruzado, mas ele bate em cima do goleiro, o goleiro quase entrega, joga uma bola na trave, mas talvez se fosse um cara melhor, teria feito aquele gol. E depois a gente chega numa cabeçada do Félix Torres que o goleiro faz mais uma defesaça. Mas aí acabou praticamente o Corinthians. Eu, pelo menos nas minhas anotações, não lembro mais de nada. De chegada realmente assim que você fala, meu Deus, que perigo. Porque aí o Corinthians cai, o Corinthians diminui, o Fortaleza começa a colocar os seus principais jogadores, começa a mexer no time e começa a gostar mais do jogo, começa a sair mais, começa a criar. O Corinthians já não tem mais aquelas triangulações, não tem mais as aproximações, não tem as jogadas trabalhadas, não tem o toca e devolve, não tem mais isso. As ultrapassagens pouco acontecem, o time começa a cansar, e aí o Antônio Oliveira mexe, mas demora para mexer. Os jogadores que entram, me desculpa, não me agrada. Não me agrada Giovani, não me agrada Pedro Raul, Fausto Vera também não me agrada. Eu sei que o banco do Corinthians é muito fraco, mas, cara, coloca um dos moleques, coloca um Arthur, coloca, não sei, alguém. Eu não entendi a substituição do Breno Bidon, só se ele estivesse muito cansado, porque o moleque é muito bom, velho. Cada jogo mais eu venho achando ele muito, muito bom. É um cara que não se esconde do jogo, ele tem o tapa de qualidade, ele deu uma assistência de calcanhar para um cruzamento espetacular, ele tentou fazer um gol de letra, que é algo de um cara que tem aquele quê a mais, ele tá sempre trabalhando. Ele e o Garro são muito parecidos fisicamente, então às vezes você se confunde, mas o Breno Bidon é muito bom, então eu não teria tirado ele, mas você entende que as mexidas, os jogadores que entram não agregam, não trazem resultado. E aí o que acontece é que o segundo tempo do Corinthians foi muito
bola nos dois zagueiros, os dois zagueiros abriam para os laterais voltavam para os zagueiros, aí saía um lançamento de um zagueiro, uma enfiada de zagueiro, mas aí já não tem mais a qualidade, não tem mais o que precisa ter, entende? Aí o Corinthians foi piorando e o Fortaleza foi crescendo. Aí a gente tem que ver o Pedro Raul destruindo a bola, destruindo. Cara, o Pedro Raul, velho, ele é... O que o Pedro Raul tem de lindo, o Pedro Raul é lindo. Ele não tem de jogador de futebol, gente, ele é muito fraco. O Pedro Raul é muito fraco, muito fraco. Assim, judiou da bola. Aí o Fausto Vera e o Paulinho entraram sumidos no jogo. Tudo bem que as substituições acontecem mais já pro final do jogo, mas mesmo assim eles entram, se escondem da partida. O Giovani tenta ali, tenta cá, mas é fraco também. Então o Corinthians termina o jogo de uma maneira ruim, na minha opinião. De uma maneira, não vou dizer chata, mas de uma maneira que não me agrada. Porque o primeiro tempo pra mim foi muito bom e o segundo tempo foi bem fraco. Porque não conseguiu manter, não conseguiu continuar com... Eu não digo nem o abafa, nem a pressão, mas o entendimento de jogo. As ultrapassagens não conseguiu manter. O Wesley hoje, na minha opinião, fez um jogo mais ok, mais regular. A dupla de zaga, ok, mas alguns momentos, principalmente Félix Torres, meio perdido. O Kaká também. O Garro foi bem, foi bem. Mas de um modo geral, cara, o Corinthians foi um jogo ali meio nota 6, 6,5, 7, vai, no máximo 7. Pelo que fez no primeiro tempo. O segundo tempo não me agradou. O estádio, como eu já disse, lotado, mais de 42 mil pessoas. Apoiou sempre, mas o Corinthians viu o empate e agora na próxima rodada, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, é enfrentar um Flamengo, que mesmo estando lá conturbado, é um Flamengo. A gente vai enfrentar um Flamengo ainda sem um Ranieri que foi amarelado hoje e está suspenso. De qualquer forma, como eu já disse, vamos olhar pelo lado positivo, mais um ponto. E agora vamos aí pro meio de semana pela Sul-Americana. E antes de encerrar o vídeo, eu queria só falar de um outro assunto que eu não consegui trazer durante a semana, que foi o desligamento do Rubão. Rubão, que era meio que um braço direito do Augusto Melo na campanha. Eu acho que o Augusto Melo ganhou muito por causa do Rubão, que foi um cara muito importante nos bastidores, era um cara que tinha uma ligação muito próxima com acho que as organizadas gostavam muito do Rubão na época. Espero não estar falando bobeira aqui. Mas o trabalho do Rubão não vinha sendo bem feito e principalmente as falas do Rubão no começo do ano atrapalharam muito o Rubão e atrapalharam muito o Corinthians. Tinha que sair, não tinha muito o que fazer, gente. Não dava, aparentemente não tinha dado liga entre eles. Agora você se ouve muito o Rubão falando que vai fiscalizar, que vai correr atrás, que foi demitido porque estava cobrando. Enfim, é muito complicado. A parte administrativa do Corinthians, para mim, ainda é muito sombria. Tem muitos poréns, tem muito se, tem muito... A gestão do Augusto Melo, para mim, ela não é uma gestão transparente, tá? Muito se fala do patrocínio da VaideBet, mas de toda forma, para fechar no Rubão, tinha que ser mandado embora, não tinha como continuar, o trabalho não era bem feito. Prometeu muito e não entregou nada. Pelo que eu vi também na rádio, o Corinthians não pretende trazer ninguém pro lugar do Rubão hoje. Vai colocar os cargos aí principal tudo na mão do Fabinho Soldado. De qualquer forma, o Augusto Melo precisa começar a trabalhar com tranquilidade, começar a trabalhar sem tanta turbulência, porque o Corinthians precisa disso e precisa disso urgentemente. E outra, seu Augusto Melo, vamos começar a fazer o Corinthians ser o time do povo novamente. Barateou os ingressos, tem que baratear os uniformes, os itens licenciados do Corinthians, porque a gente, o povo, quer comprar essas coisas. E para vocês que acham que, se botar tudo de graça, não vai ganhar dinheiro, isso é mentira. Isso é balela. As coisas têm que ser mais baratas, porque esse aqui ainda é o time do povo. Agradeço muito a todos vocês que chegaram até aqui. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians!